Olá, eu sou Ricardo Lubo, ginecologista obstetra, especialista em reprodução assistida, e hoje a gente vai conversar com vocês no nosso canal sobre um assunto muito interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a endometriose e, na verdade, como que a gente pode ter benefícios com algumas modificações do nosso estilo de vida, como a atividade física no tratamento da endometriose. Então, começando tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a endometriose. A endometriose é uma doença que acomete mulheres por volta aí dos 30 anos, em que nós temos a presença de um tecido muito parecido com o tecido do endométrio, fora daquela parte interna do útero que a gente chama de cavidade uterina. Se ela estiver fora dali, a gente chama de endometriose. Os lugares mais comuns da gente ter essa célulazinha perdida ali é na parte atrás do útero, nos ovários, principalmente, podendo ter também focos de infiltração no intestino e na bexiga. Agora, como é que esse foco foi parar lá? A primeira grande questionamento que a gente tem é como que isso foi parar lá? A gente tem várias teorias para explicar a endometriose. Uma delas era a mais antiga, não tão aceita hoje em dia, da menstruação retrógrada, quando a gente tinha a menstruação que ela voltava pela trompa, e aí ela mantinha ali células que conseguiam se infiltrar e desenvolver a doença. E hoje nós temos uma teoria mais aceita que chama-se metaplasia celômica. A metaplasia celômica, ela consiste na perda dessas células no seu período embrionário. Então, quando nós éramos embriões, lá na barriga da nossa mãe, nós temos a migração de tecidos que vão fazer órgãos, ossos, pele, cabelo, e esses tecidos se perdem nesse trajeto. Quando a gente perde esse tecido, a gente entende que aconteceu a metaplasia celômica. E aí, a gente sabe que isso acontece em 60% das pessoas, mas só 10% dessas pacientes ou dessas pessoas vão ter endometriose. Por quê? E nós entendemos que existe algo mais, que existe mais alguma outra situação que desencadeia e que faz esses focos começarem a serem ativados e responsivos ao hormônio. Então, de uma maneira bem simplória, imagine que eu pegasse um pedacinho do endométrio, colocasse aqui na minha pele e toda vez que eu fosse exposto ao hormônio ou toda vez que eu fosse ficar menstruada, aquele foco sangraria. É isso que acontece dentro da cavidade uterina. E isso gera uma resposta inflamatória, isso gera dor. Pensa que resposta inflamatória, esse é, na realidade, o foco principal da nossa conversa hoje. Quando a gente tem uma resposta inflamatória na pelve muito importante, nós temos dor, nós temos um desconforto, isso interfere na nossa qualidade de ovulação, na qualidade dos embriões que a gente faz, e esse é o principal malefício que a endometriose causa na fertilidade. E aí você deve estar pensando, bom, se eu não quero ter filho, como é que eu faço para tratar isso? Muitos ginecologistas indicam o uso, por exemplo, de um anticoncepcional que vai fazer um bloqueio hormonal. Agora, só o anticoncepcional, será que é o tratamento mais eficaz para o tratamento da endometriose? Outros ginecologistas indicam cirurgia para todas as pacientes que têm o diagnóstico de endometriose. Será também que a cirurgia é o mais importante ou o tratamento mais eficaz da endometriose? E a resposta é não para os dois casos. O tratamento da endometriose ele tem que ser um tratamento individualizado, ele tem que ser um tratamento multidisciplinar. Então, não só a questão hormonal, que a gente pode eventualmente fazer um bloqueio hormonal como estratégia para tentar diminuir a progressão da doença, mas isso não é um tratamento da doença. O tratamento da endometriose, ele consiste, por exemplo, a gente pode ter alternativas cirúrgicas, a ressecção extensa, profunda, com um médico especializado de todos os focos de endometriose. A gente pode ter o bloqueio hormonal como estratégia para evitar a progressão dessa doença ou para evitar outros focos de aparecimento, para que você não tenha uma extensão maior dessa doença, mas só isso isoladamente não funciona. Você precisa também diminuir, como eu disse anteriormente, a resposta inflamatória local. E por se tratar de uma doença inflamatória,
gente tem que entender que a gente pode ter uma dieta inflamatória. E aí os nutricionistas vão nos ajudar no tratamento da paciente com endometriose com uma dieta anti-inflamatória. E onde entra a atividade física, que é o nosso foco principal da nossa conversa hoje? O que a atividade física vai interferir em todo esse questionamento, em todo esse tratamento na endometriose? Então, as pacientes que têm endometriose, elas são pacientes que tendem a ter um nível de estresse mais aumentado. Isso é muitas vezes descrito em livros. É uma paciente normalmente extremamente exigente consigo mesma, ela é exigente com um parceiro, ela é realmente uma pessoa muito eficaz. Normalmente são pessoas que atingem cargos elevados em empresas e têm muito sucesso profissional, talvez até pelo excesso de exigência que elas têm para consigo mesmas. Só que esse excesso de exigência com elas também dá um gatilho, também dá um trigger para que essa doença comece a acontecer. Existem algumas explicações na medicina chinesa a respeito da endometriose que falam de um desequilíbrio especialmente relacionado a excesso de preocupação ou até o excesso do estresse. Existe uma brincadeira que algumas pessoas falam, né? Será que o paciente que tem endometriose ele é mais estressado por causa da endometriose ou ele é estressado por causa da endometriose? Então, a gente sabe que isso é um ciclo que pode se repetir e a gente não sabe a origem da doença. E na medicina chinesa, eles entendem a origem da doença no excesso de estresse. Então, se você é uma pessoa que está, eventualmente, com sintomas de endometriose, que tem dor na relação sexual, que tem dor no período menstrual, que tem, às vezes, sangramento por via retal durante o processo menstrual ou sangramento na urina, atenção, são sinais que podem estar relacionados à endometriose. Se você, mais para frente, já fez o diagnóstico de endometriose, existem estudos que mostram que o Brasil está atrasado mais ou menos em 15 anos para diagnóstico de endometriose. A gente não está falando isso de uma medicina de alto padrão, a gente está falando de uma medicina pública. Não é todo mundo que tem acesso à ressonância, ultrassom com preparo intestinal, em lugares bons, com médicos bons, para se fazer esse tipo de diagnóstico. E você ainda não fez ou já fez o diagnóstico de endometriose, entenda que só usar uma pílula, só usar um anticoncepcional não vai conseguir fazer o tratamento que você precisa. Você precisa necessariamente conversar com o nutricionista, fazer uma dieta anti-inflamatória, você precisa cuidar do seu sono, você precisa ter alternativas para manejar e conduzir melhor o seu estresse. Você deve resolver problemas e conflitos familiares e emocionais, evitar álcool, evitar tabaco e fazer atividade física. Já existem inúmeros trabalhos mostrando que a prática de atividade física diminui a recidiva de endometriose. Isso vai melhorar a sua qualidade de vida, isso vai melhorar seu sono, isso vai diminuir seu estresse, isso vai melhorar toda a resposta inflamatória que você tem hoje, também vai te ajudar. Agora, não adianta só fazer atividade física, não é? Né? A gente tem que fazer todo um conjunto. E aí você vai falar para mim, pô, Luba, mas aí eu vou ter que fazer, vou ter que comer bem, dormir bem, fazer isso, fazer tudo isso? Sim, eu acho que na realidade todo mundo devia pensar em fazer isso para ter uma vida mais longínqua, para conseguir ter mais saúde, para ver seus filhos crescerem, para ver seus netos, para estar junto dos seus parceiros durante a vida, por isso a longevidade. Né? O que te faz ter saúde? Qual é o seu propósito da sua vida que justifica que você tome atitudes positivas para com você mesmo? Que presente você merece na sua decisão ter para que você viva mais? Essa rotina que a gente vive, estresse, trabalhando pra caramba, comendo mal, dormindo mal, fazendo prazo, será que isso vale a pena? Diversos estudos estão mostrando que a nossa fertilidade tem caído. Diversos estudos têm mostrado que talvez em 80, 100 anos nós teremos um colapso geral na fertilidade humana. Será que um pouco de tudo isso que a gente está vivendo não é um pouco da consequência desse estilo de vida que a gente tem? Será que não vale a pena a gente se dar um presente
que é a nossa própria saúde? Faça essa reflexão. Se você tem endometriose, comece a fazer todas essas coisas. Se você conhece alguém com endometriose, manda esse vídeo para ela. Talvez seja bastante esclarecedor todas essas facetas que a gente tem da doença. Então, a gente tem muitos tipos de tratamento, desde o cirúrgico, clínico, mas também existe uma questão comportamental que a gente depende da vontade do paciente, dele realmente fazer isso. Não minimize a dor de ninguém. Existem muitas pacientes com endometriose grau 1, que não é um grau tão severo, mas com um pico de dor excessivo. Então, o tipo de dor, a quantidade de dor que esse paciente tem não é dependente da gravidade da doença. Enquanto existem pacientes, endometriose grau 4, com comprometimento intestinal, com comprometimento de vísceras, que não tem dor. E isso não significa que a doença dela é menos grave do que aquela outra paciente que tem dor. Então, mande para quem você acha que vai gostar desse vídeo. É um vídeo de alerta, é uma forma da gente pensar um pouco fora da caixa, é uma forma da gente entender que o tratamento da endometriose, ela depende do paciente, depende também de nós médicos ou de uma equipe multidisciplinar. Se você gostou, então, compartilha. Se você tem dúvidas, deixe nos comentários. Obrigado!